nós já estamos de volta com Manhã da Piedade, estamos ao vivo na sua TV Horizonte e agora nós vamos falar sobre saúde mental. Bom, você já sabe que é muito importante fazer exercícios físicos, né, para termos aí uma boa qualidade de vida e a gente sempre fala sobre isso aqui no Manhã da Piedade, né? Mas você sabia que o nosso cérebro também precisa de exercícios? Pois é, quando você necessita resgatar na memória, por exemplo, uma informação antiga ou fazer um raciocínio complexo, você tem facilidade para isso, sim ou não? Caso não, saiba que a ginástica cerebral, ela tira o cérebro da zona de conforto. E, além disso, estimula o desenvolvimento de novas redes neurais, ampliando a capacidade de processamento do nosso cérebro, né? Bom, e para nos explicar um pouco mais sobre este assunto, eu recebo aqui no programa agora a Juliana Antunes, que está à frente da sua própria empresa de desenvolvimento profissional e também pessoal. Juliana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Síria. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de apresentar o Supera aqui. Então, eu queria que você começasse explicando pra gente sobre essa importância dos exercícios para o cérebro, né? Porque, como eu disse, às vezes a gente se preocupa tanto com o corpo, né? E, claro, é muito importante a atividade física para o nosso corpo. Mas, então, quer dizer que tem uma ginástica para o cérebro que também traz vários benefícios. Sim, tem sim. Para tudo que nós precisamos fazer na nossa vida, nós precisamos de exercitar, usar a nossa mente. Né? Então, à medida que a gente consegue trabalhar a nossa mente, exercitar, a gente consegue ter melhores desempenhos no nosso dia a dia, nas atividades diárias. Com isso, a gente precisa de ter uma melhor memória, raciocínio, ou seja, são as funções executivas que a gente tem. E ao fazer ginástica para o cérebro, a gente potencializa isso no nosso dia a dia. E a gente melhora tanto a parte do nosso bem-estar, quanto a parte nossa de educação, de aprender a aprender. Melhora tudo, então? Melhora tudo. Agora, Juliana, na atividade física a gente tem nomes específicos, né? Tem o aeróbico, musculação. No caso desta atividade específica para o cérebro, tem um nome específico também? Tá. Nós usamos, no nosso método que é inovador, a gente utiliza justamente exercícios, são as ferramentas pedagógicas. Sim. No lugar dos pesos, né, dos halteres, a gente tem as nossas ferramentas. O ábaco, Tangram, jogos, dinâmicas, né? E para isso a gente, ao invés de exercitar os músculos, nós exercitamos os nossos neurônios. E isso traz o nosso desempenho no dia a dia, nas nossas atividades. A gente vai mostrar para vocês que estão em casa daqui a pouquinho essas ferramentas, né? A Juliana trouxe pra gente. Agora, Juliana, quais os sinais, né, que indicam pra gente que o nosso cérebro ele está ali numa zona de conforto? Quando a gente, principalmente, zona de conforto, dá um exemplo simples, quer ver? Cruza os seus braços. Agora, coloca ao contrário, cruza ao contrário. Você sentiu a mesma... Como é que está a sua sensação? Muito boa? Não, aqui fica muito mais confortável, muito mais porque eu já estou acostumada a fazer isso sempre. Já está acostumada, exatamente. Né? Isso é o que acontece. Automático. Vira o automatismo. Quando a gente vai de um lugar para o outro, a gente passa... Às vezes a gente sai daqui, vai do trabalho para casa, a gente não sabe nem por onde passou. Esses são exemplos. Passa sempre pelo mesmo caminho, mesma rua, mesmo bairro. Exatamente, porque já é no automático mesmo. O nosso cérebro é inteligente, mas ele também é preguiçoso. E ele quer colocar a gente na zona de conforto o tempo inteiro, né? Então, toda vez que a gente estiver esquecendo alguma coisa, perdendo o celular, por exemplo, né, a gente já começa a ter sinais. Resumindo, tudo aquilo que a gente começa a ter dificuldade de realizar no nosso dia a dia, simples, qualquer atividade simples, a gente já consegue ver que o nosso cérebro está na zona de conforto e a gente precisa tirá-lo, porque senão é aí que as doenças degenerativas elas realmente entram em ação. Isso é uma porta aberta para essas doenças, porta aberta, né? Exatamente. A rotina é um dos principais problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né, para permitir que essas doenças se instalem. Então, interagir, né, com o outro, fazer de uma maneira diferente, escovar dente, por exemplo, com a mão trocada, são alguns exemplos do dia a dia que a gente pode fazer para a gente não deixar o nosso cérebro entrar na zona de conforto. Então, as pessoas que estão em casa também, essas são atividades, são medidas que elas podem começar a fazer, que trazem benefícios também. Sim. Por exemplo, a pessoa que vai levar o filho para a escola todo dia, faz o mesmo caminho, pegar um outro caminho diferente. Isso. Né? Colocar o relógio na outra mão. Na outra mão. São exemplos que fazem a diferença também. Com certeza. Agora, essas atividades, essa ginástica cerebral, ela é indicada para todas as idades? Por exemplo, uma criança, ela pode fazer essa atividade, Juliana? Sim, pode sim fazer para todas as idades. Na nossa escola, a gente são turnos e
aulas específicas por faixa etária. Porque para a criança, por exemplo, ela vai ter o desafio, começa com o desafio na sua proporção, porque o desafio, para a gente falar ginástica cerebral, a gente precisa falar de novidade, variedade e desafio crescente. Então, quando a gente tem para a criança, a novidade para ela é de um patamar. Quando a gente fala para adolescente, já é uma outra característica, para profissional outra e para o idoso ou 60 mais é outra situação. Tá? Então, a gente tem desafios compatíveis com cada idade. E cada idade tem os seus desafios no dia a dia. A criança, por exemplo, ela precisa de um desempenho escolar. Já o profissional precisa ser criativo, encontrar soluções, pensamento lateral, soluções diferentes para o mesmo problema, né? E o idoso busca muito a questão da qualidade de vida. Então, esses desafios, eles são de acordo com cada perfil, com cada idade ali. Isso, né? Das necessidades de cada pessoa. É isso mesmo. E a frequência dessas atividades? O que é indicado? Não sei se é uma sessão que fala, nesse caso, é uma vez por semana, 2 vezes por semana? Sim. A ginástica cerebral, para ela ter efetividade, a gente já foi feito, inclusive existem comprovações, Supera fez a primeira pesquisa de ginástica para o cérebro aqui no Brasil, junto com a FRJ. Então, para ter efetividade, você precisa de ter uma frequência. No nosso caso, a gente tem 2 horas por semana, é uma aula, 2 horas por semana. Uma aula, 2 horas no total? 2 horas por semana, exatamente. E isso a gente tem toda semana por um período recomendado de no mínimo 18 meses, para criar o que a gente chama de reserva cognitiva. Ou seja, para você ter aquela proteção no cérebro para evitar a instalação, né, dessas doenças degenerativas e também para a gente potencializar o nosso cérebro e conquistar aquilo que a gente deseja. 1 ano e meio, então, é indicado, né? Já teve casos de pessoas que já fizeram esse período total, deixaram de fazer um pouco e depois retornaram? Sim. Nós temos pessoas que fizeram isso, porque depois desse período de 18 meses, é necessário você continuar o seu estímulo. E muitas vezes, a gente acaba que no dia a dia a gente não consegue fazer esse estímulo. E aí começa a ver que está necessitando, naqueles sinais que a gente já comentou anteriormente, né? Então, que precisa voltar a fazer. E aí retorna. Só que tem gente que já faz Supera há 10 anos. Por quê? Porque vê os benefícios continuamente os benefícios que isso traz, né? Tem gente que faz especificamente para passar em concurso, tem gente que vem o Enem, o desafio para os adolescentes, tem alguns focos ali das pessoas também? As pessoas, exato, cada um vem porque está em busca de algum benefício para si, né? Tem gente, criança, que é a questão da atenção, porque é muito estímulo, então a atenção, ela ele não está utilizando muito bem a atenção. Então, foca nisso, foca naquilo, não consegue dispersa. E a gente sabe que é a atenção que estrutura o nosso cérebro. É ele que permite a gente a fazer e aprender. E, ao aprender, conseguir fazer. E isso a gente sabe, quando a gente consegue realizar alguma coisa, como é que isso retorna para a gente como autoestima, né? Muito, muito. Então, por isso, faz toda a diferença. Os resultados são mais visíveis, eu falo em termos de tempo, mais rápido com crianças, com jovens, com adultos? Depende, porque cada um está num momento específico, que a gente chama de índice da performance cognitiva, né? E cada um tem seu tempo e desenvolvimento. O que a gente sabe, pela prática do Supera, que já tem mais de 13 anos, é que em até 6 meses você já consegue receber o benefício, né, já sente a melhora no seu próprio desempenho. Então, a gente vê, por isso que é uma coisa individual, né? Nós temos as salas que são coletivas, mas o andamento, a mediação que o educador faz é de uma maneira individualizada. São colocadas metas de acordo com o momento que cada um está e a cada mês é verificado como é que está o andamento e tudo, e planejado ou colocado e trabalhado algum ponto específico que aquela pessoa precisa ainda desenvolver. Então, antes de começar tudo, é feita uma entrevista, uma conversa especial com essa pessoa para entender o momento de vida dela, Juliana? Sim. Então, a gente tem uma aula demonstrativa inicial, né? Posteriormente isso, uma vez que ela fecha com a gente, ela tem uma entrevista com o professor, que é justamente para poder entender esse momento. E aí é que vai, no terceiro momento, é que vai para a sala, né, e fazer já a evolução
no material que a gente tem. E qual o retorno que vocês têm dos pais, por exemplo, que tem as crianças lá fazendo essas atividades com vocês? Nossa, a gente, como o Supera já treinou mais de 120 mil pessoas no Brasil, né? Então, nós temos realmente muito retorno de pais falando como é que se concentram, como é que as crianças concentram. Eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Eu acabei chegando no Supera, justamente eu tenho um filho que tem uma deficiência de aprendizagem, Sim. né? Dificuldade de aprendizagem, e procurando alternativas eu cheguei no Supera. É impressionante como é que já nas primeiras aulas você já consegue ver a criança, porque uma das agitações principais de quem tem essa questão da atenção é que fica muito disperso. O ábaco, ele consegue concentrar e focar. Estou dando um exemplo, meu filho estava com o joguinho que ele adora, Ele puxa a estava atenção da ligado criança. e ele estava focado fazendo o exercício com o ábaco. Então, para mim, foi uma demonstração, além de tudo isso que a gente grande, faz. porque consegue desligar a criançada aí do celular, dos aparelhos eletrônicos, Isso, né? Exatamente. Agora, essas atividades, elas são realizadas em grupo, geralmente, ou não? São separadas? Porque você disse que tem esse acompanhamento também, né? Tem. Nós temos, as nossas salas são em grupos de até 12 pessoas, mas tem um momento que é um momento individual, por exemplo, na hora que vai fazer o exercício com o ábaco ou um jogo individual, é individualizado. Quando vai trabalhar uma dinâmica em grupo, por isso que a gente tem atividades tanto individuais quanto em grupo, tá? Então, é uma mescla que a gente tem durante essas 2 horas, que é a presença na nossa unidade. Tá. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é muito interessante. Eu quero falar também para os idosos, nós temos muitos idosos acompanhando o nosso programa. Quero que você fale no próximo bloco sobre os benefícios para essa parte da população também. Combinado, Juliana? Ok. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Você continue conosco, viu? Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.